Então, saiu uma matéria no G1, e alguns portais falaram sobre isso, que os técnicos do TCU apontam distorções bilionárias em dados de previdência do governo. Um documento preliminar da auditoria avaliou projeções dos Ministérios da Economia e da Defesa sobre regime geral, regime próprio e pensões militares. Ou seja, houve um superdimensionamento do Ministério da Economia para, em cima disso, ele justificar a reforma da Previdência. Por enquanto, é um estudo preliminar ainda. Tá? Os técnicos também apontaram que no regime dos servidores federais houve uma superavaliação de quase 50 bilhões no passivo previdenciário. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: tendo o TCU avaliando e constatando que houve, de fato, uma irregularidade nesses dados apresentados, isso pode se virar uma ação a ser questionada junto ao STF e essa reforma cair? Tu acha isso? Que com certeza, tá? Nós vamos ter aí um desdobramento jurídico, tá? Com ações no STF. Isso eu posso te dar 100% de certeza absoluta, tá? Por milhões de motivos, dos mais variados, inclusive motivos como estamos nos aproximando de uma época eleitoral, ano que vem é ano de eleições, então é importante que a oposição faça o seu papel para mostrar para a sociedade que ela pode ser algo viável para o ano que vem. Então, questionar, com certeza eles vão questionar. Agora, se nós vamos ter alguma mudança ou não, a gente precisa primeiro passar uma lupa nesse relatório. Como foi bem dito, ele é preliminar. Tá? Alguns valores não são tão grandes quando você se compara com o valor todo, né, do que é o nosso orçamento. Então, equívocos ocorrem, erros ocorrem. É óbvio que nós vamos ter que ver se esses erros foram para realmente aprovar, né? Então, aquela maquiagem de números, né, para aprovar a reforma, mas ainda é muito cedo a gente ver como é que a nossa Suprema Corte ela vai se posicionar. Então, nós precisamos, primeiro, se é um estudo preliminar, esperar o Tribunal de Contas realmente se manifestar, né, chegar ao fim desse estudo, verificar como que os partidos vão se movimentar, tá? Nós também sabemos que, por causa da pandemia, tem tido uma enxurrada de ações no STF. Então, o STF ele tem uma dificuldade, tá, de julgar vários casos polêmicos, com uma rapidez. Então, são apenas 11 ministros e 11 ministros em um tribunal que deveria ser um tribunal constitucional, mas é um tribunal onde cabe tudo, né? Então, enquanto nos Estados Unidos, Alemanha e outros países lá, de fato, você julga apenas casos constitucionais, aqui você pode julgar, por exemplo, casos de menor importância, casos pequenos, onde esses recursos chegam à Suprema Corte. Então, uma Suprema Corte com milhares de processos mostra que tem algo que não está funcionando, tá? Isso olhando para o STF. Esse papel de julgar essas causas que não são constitucionais, elas deveriam parar no STJ, que é um tribunal com mais ministros, né? Tem 33 ministros, ou seja, o triplo de ministros do que o STF. Então, mas no caso, sendo uma emenda constitucional, o senhor acha que isso não deveria ser julgado pelo Supremo? Porque houve uma irregularidade. Isso vai ser julgado pelo Supremo. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vai ser julgado. Outros casos. Isso, não vai ser tão rápido, pode ser contaminado pela disputa eleitoral,
Então, o STF, geralmente, ele costuma, para não mostrar que ele agiu para um lado ou para o outro, ele costuma a não colocar causas em que possam alterar disputas eleitorais. Então, digamos, um caso... E aí eu estou falando de uma maneira genérica, né? Porque a gente ainda não viu como que essas ações elas vão chegar, quais são os textos, o que elas vão questionar de fato, mas estamos em abril, ainda no meio de uma pandemia. Então, até que se esse relatório ele deixe de ser preliminar, pode ser que seja ano que vem. E aí já vai estar contaminado pela disputa eleitoral. Então, na verdade, muito complexo. Pelas matérias que eu li, os dados são preliminares porque eles fizeram as análises, aí pegam os servidores, né, que são dados talvez mais fáceis deles poderem trabalhar. Os servidores públicos enxergaram já a distorção de quase 50 milhões, mas quando chega no regime geral aí é que eles deram uma pausa, porque como eles se basearam que todo o relatório apresentado até agora do que eles fizeram uma análise, tinha distorção, eles estão entendendo que houve distorção também na questão do regime geral. E aí essa questão do regime geral é que as premissas que foram utilizadas é que eles estão entendendo que também houve distorção. E aí eles não vão fazer. Ainda falta, inclusive, o próprio Ministério da Economia, né, se manifestar no TCU, porque o Ministério da Economia entende, tá, que as distorções que encontraram são frutos de dados, de projeções equivocadas do lado de lá, e não do Ministério. Na verdade, também tem isso. Eles estão usando dados desatualizados. Isso. E séries históricas muito curtas, que esse é o termo que vem até em destaque, por exemplo, na matéria do G1. No caso das distorções do regime geral, os técnicos apontam que o governo vem usando dados desatualizados e séries históricas muito curtas, o que prejudica o cálculo das projeções previdenciárias. Ou seja, eles estão... Na verdade, a reforma da Previdência, ele fazia projeções para 10, 15 anos, que ele falava, em 20 anos, se você não fizer mudança agora, o rombo vai ser maior. E, no entanto, eles alegam que a coisa não é tão longa.